Graça e paz, amados, vamos adorar ao Senhor nessa noite com alegria, com fervor, com dedicação. Sempre é um motivo de alegria nos reunirmos, mesmo através das redes sociais, para termos comunhão com Deus, uns com os outros e com a palavra do Senhor. Vamos orar, dedicando a Deus esse culto e que ele seja adorado, centralizado durante todo esse tempo que estivemos conectados para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite. Estamos reunidos através das redes sociais para adorar e exaltar o teu santo nome, para aprender da tua palavra. Ó Deus, e também orar e interceder pela nossa igreja e pelos necessitados. Ó Pai, entregamos em tuas mãos tudo o que formos fazer aqui, que o Senhor venha nos dirigir, nos orientar, e assim, ó Pai, que sejamos edificados pelo Senhor e pela palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos, durante as nossas celebrações, aos domingos, meditando no livro de Ruth, no tema Perseguidos pela Graça. Então vamos ler Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o texto-chave de todo o livro de Ruth. Vamos então ler aqui capítulo 1, versículo 16 e 17. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ruth, porém, respondeu a Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Repetindo o versículo 16, parte dele: aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que palavra que expressa o compromisso de Ruth em seguir Noemi e, acima de tudo, seguir ao Deus de Noemi, o Deus Jeová, o Deus do povo de Israel, o Deus que outrora ela não conhecia porque era uma jovem de Moabe, e agora então ela, deixando a sua terra, Moabe, seguindo Noemi para Israel. E aí então ela faz essa declaração que expressa o seu compromisso. Onde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus. Que possamos crescer na graça do Senhor e expressar um compromisso como o dessa jovem. Vamos cantar um cântico de adoração, exaltar e glorificar o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor com esse cântico inspirado no Salmos 84, onde o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Assim como ele expressa a seguir: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eu também tenho saudade de estar na casa de adoração do Senhor. Mas também é uma grande alegria saber que nós não precisamos adentrar uma casa de adoração para acessá-lo. Nós podemos fazer isso das nossas casas. Então que você possa louvar o Senhor com esta alegria de ter encontrado, de ter ouvido o chamado do Senhor.
Irmãos, nós cantamos agora que vale muito mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Eu gostaria de cantar agora com os irmãos esse louvor, que é um pedido ao Senhor: atrai o meu coração. Tendo visto nas pregações que o Senhor tem trabalhado essa questão de que aquele que se afastou ainda é tempo de voltar. Ele está chamando, vem.
Você está cansado, não consegue mais servir, mas ainda está na casa do Senhor. Ele está falando, vem, eu vou abrir os teus ouvidos, eu quero abrir os teus olhos, o teu entendimento. Ele diz, vem. Se vale muito mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Eu preciso que meu coração ame ao Senhor a ponto de querer estar todos os dias, de valer todos os dias que eu tenho da minha vida aqui para glorificar ao Senhor. Então que você possa clamar, atrai o meu coração, Deus, atrai, porque sem o Senhor não somos nada. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior favor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Que nada venha
venha tomar nossa mente, o nosso coração, Deus. Que o nosso coração seja somente teu. Habita nossa mente, Senhor. Transforma as nossas vidas dia após dia para que estejamos preparados para a tua volta, Jesus. Que cada palavra nesse cântico seja verdade. Não somos nada sem o Senhor. Por isso nós cantamos, Deus. Atraia-nos para o teu amor, atraia-nos para a tua presença, dia após dia, Deus. Em nome de Jesus. Você que nos segue no WhatsApp da nossa comunidade, diariamente você encontra ali motivos de oração. Eu gostaria nesse instante de orar pela nossa comunidade, Igreja Batista Boas Novas, e por todos aqueles que nos seguem nas redes sociais. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada um dos nossos participantes que estão te adorando, te bendizendo, que estão aqui ávidos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua bênção, da tua provisão na vida de cada um de nós e dos nossos familiares. Abençoe também, ó Deus, toda a nossa família IBBN, que cada membro seja visitado pelo Senhor. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa para abençoar, para restaurar, para curar. E que o Senhor também, ó Deus, abra as janelas dos céus e derrame, Senhor, das tuas bênçãos, que por elas venha suprir cada uma de nossas necessidades. Ó Pai, oramos também pelos nossos missionários. Abençoe, ó Deus, Pastor Beto, Adriana, suas filhas. Abençoe, ó Deus, Pastor Adaíra, sua esposa, seus filhos. Abençoe, ó Deus, a irmã Hilda com Ramiro, lá na plantação da igreja na Serra do Maracujá. Abençoe a Lucimara aqui no trabalho local em São Bernardo do Campo. Dê a ela saúde, suprimentos. Dê também, ó Deus, ao pastor William, sua esposa Kelly, seus filhos e a congregação lá da cidade de Tambaú. Que o Senhor possa abençoar os nossos missionários e que o Senhor venha, ó Deus, nos dar sabedoria para que possamos ampliar ainda mais essa obra para a glória do teu santo nome e para a expansão do Evangelho aqui em São Bernardo, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Ó Deus, que agora o Senhor continue a receber a nossa adoração, porque o Senhor é digno, merecedor de toda a glória, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E eu quero incentivar você a continuar orando diariamente, semanalmente, através dos contatos, através também do nosso grupo lá de WhatsApp. E vamos cantar um outro cântico de adoração e assim vamos estar preparando os nossos corações para a mensagem do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E assim, ó Deus, recebe a nossa adoração.
hoje nós vamos cobrir o capítulo 2 do livro de Ruth. O livro de Ruth nos mostra a história de Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, que saíram da terra prometida, foram para Moabe. E ali eles foram devido a uma fome que estava avassalando toda ali a terra de Israel. E chegando ali em Moabe, eles se estabeleceram ali. Os filhos vieram a se casar. Se casaram com Orfa, outro com Ruth. Elimeleque morreu. Os seus filhos também morreu. E eles que fugiram da fome encontraram a morte, deixando então agora 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E aí então Noemi, ouvindo que Deus havia visitado seu povo e abençoado o povo de Israel, dando-lhes alimento, dando-lhes uma boa lavoura, decide então retornar para a terra prometida. E aí então as suas 2 noras também pretendem retornar com ela. Na verdade, as 3 iniciam uma jornada retornando. E aí então Noemi, logo no começo da viagem, volta-se para elas e incentiva-as a voltarem para a sua terra, voltarem para os seus pais, arrumarem pretendentes, se casarem, porque não havia esperança para elas, porque Noemi já era de idade, e se elas iriam esperar, se ela tivesse filhos, e esperar aí até que fossem adultos para casarem, então ela incentiva as 2 a retornarem. Orfa, relutante, mas toma a decisão de retornar. Ruth não, ela toma a decisão de seguir, conforme a leitura que nós lemos daquele compromisso do capítulo 1, versículo 16 e 17, onde ela exclama: olha, onde for irei eu, onde dormir dormirei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela segue então com Noemi. E Noemi então, que quando havia deixado a terra prometida, ela era ditosa, ela era de uma família de bens, abastada, mas devido àquela situação de dificuldade, vão para Moabe, e ali então, por causa de ter perdido o marido, perdido os filhos, perdido os bens, ela se torna então amargurada. E na semana passada vimos isso, ela voltando amarguradamente para a terra prometida. E assim então nós retomamos desse ponto no capítulo 2, quando ela diz assim, no último versículo do capítulo 1, diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã ou da família de Elimeleque. Esses primeiros versículos do capítulo 3 nos mostra tanto Ruth, Noemi, como também nós precisamos viver pela fé. Aqui o texto nos diz que Noemi, viúva, junto com a sua nora Ruth, também viúva, chegaram a Belém. E ali em Belém,
Noemi tinha um parente que era, na verdade, ligado à família do seu falecido esposo, Elimeleque. E aí então ela tinha esse parente chamado Boaz. Boaz era um homem rico, como nós lemos. Ele era um homem proeminente, um homem de bens, de propriedades ali. E ele, então, era um parente remidor ou resgatador, que era uma das leis que nós temos lá em Levíticos, capítulo 25, dos versículos 47 e 55. Lá nesse texto, vai dizer que quando uma mulher morresse, quando um marido morresse e deixasse a mulher viúva, que então o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva. E aí, o primeiro filho desse novo casamento levaria o nome da família do primeiro esposo dela, para perpetuar o nome da família dele e também para perpetuar a propriedade dos bens do falecido. E ali então Boaz seria uns da linhagem dos resgatadores. E ali então Ruth, ela decide ir colher atrás dos colhedores da ceifa ou da colheita daquela época. O texto nos diz que elas chegaram bem no período da colheita da cevada. Último versículo do capítulo 1. Agora é interessante que Ruth, convivendo com Noemi, ela então aprendeu ensinamentos da palavra do Senhor. Porque ali no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 a 10, que eu lerei aqui, e que se repete em Deuteronômio, capítulo 24, de 19 a 22, diz que na época da colheita, eles não deveriam colher toda a lavoura, e que eles deveriam também permitir cair parte da colheita, para que os pobres e forasteiros ou estrangeiros pudessem ter o que colher. Veja o que diz aqui o versículo 9 do capítulo 19 de Levíticos. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que interessante, Ruth sendo uma estrangeira, Ruth sendo uma mulher que não cresceu debaixo dos ensinamentos da palavra do Velho Testamento ou do Pentateuco de Moisés, mas ela que era estrangeira e agora vivendo em Israel, e já vivendo durante 10 anos, provavelmente mais de 10 anos, porque o texto do capítulo 1 diz que Noemi e os seus filhos viveram por 10 anos lá em Moabe, e eles haviam casado e depois morrido, mas então eles ensinaram. E ela agora continua também com a sua sogra, e ela vai aprendendo da palavra do Senhor. E aqui eu posso dizer que então Ruth, ela viveu pela fé na palavra de Deus, porque ela diz para Noemi: olha, eu vou colher atrás e apanhar atrás daqueles que estão fazendo a colheita.
E ela já sabia então esse princípio da palavra de Deus. E aqui o que eu quero trazer para nós nessa noite é que, assim como Ruth viveu baseado pela fé daquele texto e baseado na fé no texto da palavra de Deus, tendo fé no Deus dessa palavra. E ela foi então colher. Ela tomou a iniciativa. Ela levantou-se e ela tomou aquela decisão. Eu vou colher e recolher o que sobra daqueles que estão fazendo a colheita. E eu tenho certeza que, assim como Deus prometeu e falou que Ele era o Deus que iria suprir para os pobres e para os estrangeiros, que para nós hoje são os refugiados, Ele iria permitir que o alimento sobrasse ali da colheita. E então ela tomou essa decisão pela fé. E assim, irmão, nós também, nós que estamos vivendo no momento presente, nós temos toda a palavra de Deus, não somente o Pentateuco, mas toda a palavra de Deus nós temos para que possamos seguir pela fé. E ela não apenas seguiu pela fé, mas ela também viveu a sua vida pela graça de Deus. Nos versículos 4 a 16, nós vamos ver agora esse novo personagem nessa narrativa, que surge desde o versículo 1 do capítulo 2, surge Boaz. E Boaz vai então agora, nesses versículos seguintes, ele vai ser um instrumento de Deus para agraciar a vida de Ruth e também a vida de Noemi. Então nós devemos viver pela graça de Deus. Eu peguei esse outro significado de graça. Nós estamos bem familiares com graça é o favor imerecido de Deus. E eu peguei essa outra definição que está muito próxima, mas graça é o amor que paga o preço para ajudar alguém que não merece. Graça é o amor que paga para ajudar alguém que não merece. E nós vamos ver aqui vários aspectos da graça de Deus na vida de Ruth, através da instrumentalidade de Boaz. No versículo 8, então diz que Ruth foi colher atrás daqueles trabalhadores que faziam a colheita para a terra, para Boaz. E é interessante notar, queridos, que Ruth, ela saiu à procura de um local. E naquela época não havia a fazenda delimitada por um arame, por uma cerca. Eles tinham ali limites determinados por famílias. E é interessante que ela sai espontaneamente, aleatoriamente, mas Deus, que é o Senhor soberano e que providencia para os seus, Ele a encaminhou para as terras de Boaz, que era um dos parentes de Elimeleque que poderia ser o resgatador, que é aquele que poderia casar-se com Ruth e dar sequência à linhagem do nome do filho de Elimeleque e resgatar as propriedades para ela. E aqui no versículo 8 diz que Boaz chegou e ele diz então assim, então Boaz
disse para Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Então Boaz chegou na sua colheita, ele cumprimenta os seus trabalhadores com a bênção do Senhor, eles respondem a ele, e aí então ele pergunta: quem é essa jovem que está trabalhando? E ele então dizem para ele: olha, essa aí é a Ruth, a Moabita. Ela veio com Noemi, porque Noemi ficou viúva e ela também, e elas estão aqui. E ela então veio colher atrás dos seus trabalhadores. E aí então ele, que já havia ouvido sobre Noemi o seu retorno, e já também havia ouvido sobre Ruth, então ele tomou a iniciativa. Olha, Ruth, não vá colher em outros lugares, fique aqui com as minhas servas, e eu vou permitir que você faça a colheita aqui. Ele não apenas tomou a iniciativa de permitir ela colher, como ele também falou: não vá colher em outros lugares. No versículo 10 ao versículo 13, ele então, ele estimula e ele anima Ruth a permanecer colhendo ali nas suas terras. Veja assim, no versículo 10, diz assim: ela inclinou-se, após ele ter falado com ela para não ir colher em outro lugar, ela se prostrou com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela então disse: continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu nem sequer sou uma de suas servas. Então Boaz tomou a iniciativa, Boaz falou com Ruth e Boaz estimulou Ruth. Olha, eu tenho ouvido o que você tem feito, eu tenho ouvido como você deixou a sua terra, deixou os seus pais, deixou tudo para acompanhar Noemi. Que Deus possa te abençoar ricamente e retribuir a você tudo o que tem feito para Noemi. E então o que nós vemos aqui? Que na graça existe essa ação de animar, de estimular, de dizer uma palavra de incentivo, como Boaz falou aqui com Ruth. Olha, Ruth, você tem feito coisas grandiosas para Noemi, sua sogra. E então agora eu quero que você fique colhendo atrás dos meus servos, os colhedores, e que assim você terá a sua provisão. Então aqui nós vemos também no versículo 14 e 18 que ele providenciou para que Ruth se fartasse, para que Ruth tivesse algo que colher. Ele chega para os seus empregados e ele diz: olha, queridos empregados, eu permiti que Ruth esteja colhendo, respingando, que era o termo que eles usavam, atrás de vocês. Vocês que irão colher, vocês devem permitir que caiam aí parte da colheita para que Ruth e as outras
pessoas que estão colhendo atrás de vocês possam também recolher. Mas olhe, quando Ruth estiver colhendo atrás de vocês, que vocês mesmo deixem cair aí algumas espigas, alguma da parte da produção, deixe cair para que ela tenha o que colher a mais e que ela assim seja, ela tenha em abundância. E assim aconteceu. Enquanto Ruth, durante aquele primeiro dia de colheita, enquanto ela foi colhendo atrás dos trabalhadores de Boaz, eles foram permitindo cair ali, aqui, acolá, mais da produção, da colheita. E o texto vai dizer que ela, no final do dia, ela colheu uma grande quantidade. E ela pôde então levar para casa e para Noemi uma quantidade bem razoável, abundante, para que elas tivessem o que comer. E aqui, queridos, o que eu quero destacar nessa parte dos versículos 4 até o versículo 18 é que Boaz, ele foi instrumento de Deus para agraciar a vida de Ruth e a vida de Noemi. E muitos autores, muitos escritores têm colocado aqui a vida de Boaz como um paralelo ou um tipo, um exemplo, uma alegoria da pessoa de Cristo. Assim como Boaz tomou a iniciativa de ir até Ruth, assim como Boaz falou para Ruth, assim como Boaz estimulou a Ruth, e assim como Boaz supriu Ruth do alimento, e aquilo que ela precisava para a sua vida, e aquilo que ela precisava também para ser instrumento de abençoar outros, no caso, a sua sogra Noemi. Assim também nós, queridos, nós que devemos viver não somente pela fé na palavra de Deus, nós também precisamos viver pela graça de Deus. E a graça de Deus em nossas vidas seguiu esses passos que aconteceu na vida de Boaz e de Ruth. Deus tomou a iniciativa a ir nos buscar lá no pecado. Nos evangelhos há o texto que diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Isso está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Queridos, Deus nos escolheu. Não foi nós que tivemos a iniciativa de buscar a Deus. Na verdade, Efésios capítulo 2 diz que nós vivíamos longe de Deus. Nós éramos também estrangeiros à nação de Israel. Assim como Ruth era estrangeira, ela era de Moabe e veio para o povo de Deus, nós também, queridos, nós éramos inimigos de Deus, estrangeiros ao povo de Deus. Nós não éramos ali da nação de Israel, mas Deus tomou a iniciativa e nos escolheu, e nos tirou das trevas, e nos colocou na luz, nos tirou lá dos gentios, e nos colocou agora no povo de Deus. Ele não apenas tomou a iniciativa, ele também falou conosco através da palavra do Senhor. E com certeza, de alguma maneira, ele falou: olha, eu vos amo, eu tenho um plano na vida de vocês, vocês são pecadores, mas Cristo é a solução e há uma nova vida esperando por vocês. E ele então falou, e pela fé nós cremos na palavra e ganhamos uma nova vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje,
Num culto, eu ouvi aquele texto lá do livro de Daniel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E esse que está faltando é a questão do pecado. Mas Cristo pagou o preço pelo seu pecado. E eu tive fé naquela palavra e no Deus daquela palavra. Ayrton, você foi achado em falta. Mas Cristo pagou o preço daquilo que faltava. E você pode ter uma nova vida. E eu acreditei naquela palavra, fui salvo, regenerado e vivo feliz e contente servindo a Cristo Jesus. E ele então também, daquela mesma maneira, Deus, ele vem me estimulando a cada um de nós, vem nos animando. Assim como Boaz falou, olha, minha filha, não vá a outras lavouras, não vá a outras colheitas, fique aqui com as minhas outras servas e colha aqui. E ela se prostrou e falou, eu não sou digna. E ele diz, não, eu sei o que você tem feito por Noemi, eu sei que você deixou a sua casa, a sua terra, e olha, que Deus te abençoe e te retribua. Ele animou a Ruth. E Deus tem também, queridos, nos animado a cada dia. E Ele nos anima de 3 maneiras. A primeira maneira que Ele nos anima é pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele é o Consolador, aquele que veio para estar em nós, para nos dar força, para nos dar poder, para nos dar esse incentivo para a nossa vida. Deus também nos anima através da palavra. A palavra de Deus está repleta de palavras de ânimo, de conforto, de estímulo. E Ele também nos estimula, nos anima pelos irmãos, pela família de Deus, pelos irmãos que estão alocados ali na igreja local, porque o povo de Deus, ele está espalhado por toda a terra, e louvado seja Deus por isso. Mas nós estamos numa igreja local, onde temos conexões, onde temos ali parcerias, onde temos irmãos que se interessam por nós. E como diz lá Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando estamos vendo que aquele o dia da volta de Cristo, devemos nos reunir e devemos nos estimular uns aos outros para as boas obras e para a continuidade na vida cristã. Então Deus nos estimula através do Espírito Santo, através da palavra e através dos irmãos. E assim, queridos, nós devemos viver pela fé e devemos viver pela graça. Boaz é um exemplo maravilhoso de Jesus, que nos estimula, que toma iniciativa, que supre tudo que precisamos e que assim possamos viver na graça de Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. E assim como devemos viver pela fé e que devemos viver pela graça, nós também devemos viver na esperança. Nos versículos 17 a 23, o que acontece? Depois daquela palavra de Boaz para Noemi, para Ruth, e ela que então, essa conversa provavelmente deu ali por volta do horário do almoço, e ela continuou a trabalhar à tarde, e depois voltou para a sua casa e levou um saco cheio de alimento. Mas o que aconteceu com Ruth, queridos, é que ela trabalhou o restante do dia com esperança. Olha, o dono dessa plantação, o dono dessa seara, o Boaz, que é um homem íntegro, como diz o versículo 1 e 2, ele é um homem rico, ele é um homem
que é um daqueles que pode ser o meu resgatador. Olha, ele vai cuidar das minhas necessidades. Ele vai suprir o alimento para mim e para minha sogra. E aí então o que aconteceu no coração daquela jovem moabita, daquela jovem viúva e estrangeira e pobre? Ela teve um coração esperançoso. Eu vou ter o alimento para o meu dia a dia. Eu vou ter um lugar para trabalhar. Ele falou para eu não ir em outros lugares e ficar trabalhando aqui. E ele supriu a minha necessidade, não somente para hoje, mas para outros dias. E ele falou que eu posso vir aqui todos os dias. E quando ela voltou para casa, queridos, que interessante. Ela voltou para casa e contou essa história para a sua sogra. E isso mudou a Noemi, que estava amargurada. Ela também recobrou o ânimo, a esperança. Veja aí o versículo 19 e 20 os versículos 19 e 20 do capítulo 2. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com que trabalhei é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, e ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Olha que interessante, quando Ruth fala para sua sogra o que havia acontecido, onde ele havia colhido e o quanto ela havia colhido, Noemi mudou. Ela que tinha falado: olha, eu já não sou a ditosa que parti, sou a amargurada, porque perdi meu marido, perdi meus bens, perdi meus filhos, perdi tudo que tinha. E agora ela faz uma exclamação de louvor: bendito seja o Senhor, que cuida e é bondoso e leal para os vivos e mortos. Então, tanto Ruth como Noemi tiveram os seus corações cheios de esperança, tornaram-se esperançosos, porque Deus, que é leal e é bondoso e é soberano, ele é o Deus de toda a providência. Não existe coincidência. Ele encaminhou Ruth para a seara exata de Boaz. Não foi uma coincidência. Ela saiu aleatoriamente, mas Deus a dirigiu especificamente. E agora então o coração dela e o coração também de Noemi se tornaram corações esperançosos. E aqui, querido, eu quero então dizer o nosso terceiro ponto, que nós devemos viver na esperança. Assim como Ruth e Noemi tiveram essa esperança de que Boaz se tornaria aquele parente resgatador, que nós vamos ver nas próximas mensagens, aquele que teria o direito de tomar posse das propriedades do falecido e casar-se com Ruth e propiciar o que ela necessitava e dar também sequência à geração do seu ex-marido, o seu marido que faleceu. E aí então elas tiveram essa esperança, e o que vai acontecer no final. Então, queridos, nós também devemos viver na esperança.
E esse capítulo 2, então, nos fala que assim como Ruth viveu pela fé na palavra de Deus, assim como Ruth que viveu na graça, sendo abençoado por Boaz, assim como Boaz é um tipo de Jesus, ele abençoou Ruth, tomando a iniciativa, falando com ela, incentivando-a e suprindo as suas necessidades. Nós devemos viver também na graça de Cristo. Ele fala conosco, ele nos salvou por livre iniciativa, por amor. Ele nos incentiva a cada dia pela palavra, pelo Espírito, pelos nossos amados irmãos em Cristo. E ele também quer que nós vivamos por esperança. A palavra de Deus está repleta de promessas. Promessas para hoje e promessas para o futuro. E nós devemos viver em esperança. Viver pela fé, viver pela graça e viver na esperança. As promessas do Senhor, nenhuma delas cairão por terra. Pelo contrário, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que não fale a verdade. As promessas do Senhor, elas irão prevalecer e irão ser cumpridas uma por uma em nossas vidas. E a maior esperança que temos é a esperança da volta de Cristo Jesus. Nós podemos ter várias esperanças para o dia a dia aqui da nossa vida. Ele prometeu estar conosco, ele prometeu nos abençoar, nos guardar, nos conduzir em vitórias. Ele prometeu que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele que não poupou nem mesmo o seu Filho, não nos dará todas as demais coisas que precisamos? São promessas maravilhosas, mas não há promessa maior nem melhor. Eis que cedo venho. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Será, como diz 1 Tessalonicenses, será como num abrir e fechar dos olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. E juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares e iremos para as mansões celestiais. Esta é a nossa viva esperança. Ele voltará para nos buscar. Vivamos por fé, vivamos pela graça e vivamos na esperança. Que o Senhor continue nos abençoando e que assim possamos viver uma vida vitoriosa, cheios de fé, cheios de graça e cheios de esperança. Vamos orar? Ó Pai, meu Deus bendito, eu quero pedir a Tua bênção na vida de cada um dos nossos ouvintes, que a Tua graça, que foi uma graça que tomou iniciativa, uma graça que falou conosco pela palavra, uma graça que nos animou e que nos anima a cada dia e uma graça que supre todas as nossas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades emocionais, físicas e materiais. Ó Deus, que nós possamos viver na Tua graça, que possamos viver também pela fé, na fé no Deus vivo e poderoso, e na fé na Tua palavra, que nenhuma das Tuas palavras cairão por terra. Ela mesma nos diz, passará os céus e a terra, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. E, ó Deus, que possamos também ser agraciados por uma esperança viva, uma esperança que se renova a cada dia, naquela Tua promessa maravilhosa, eis que cedo venho e venho sem demora. Ó Deus, que possamos viver assim,
com fé, com graça e com esperança. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que assim possamos viver vitoriosos na tua presença. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Obrigado a todos que participaram desse culto de adoração e de edificação pela palavra. Que possamos nos reunir na próxima quarta no culto de oração e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o Deus Filho, que a comunhão, o conforto, o consolo e o poder do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Alegria sempre encontrar vocês e que assim Deus nos use para incentivar e animar uns aos outros. Você, meu irmão, é instrumento de Deus para motivar, incentivar, estimular os demais irmãos. Seja uma bênção na vida dos demais irmãos. Que Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor. Amém.